bem-vindas e bem-vindos. Se você mora no Brasil, você conhece essa birosca em que a gente vive. E hoje eu quero falar sobre uma decisão muito importante que o STJ tomou, permitindo que pessoas não binárias, ou melhor dizendo, permitindo que uma pessoa não binária tenha reconhecido o seu registro de nascimento, o seu registro civil, o gênero neutro. Essa é uma decisão, primeira decisão de um tribunal superior sobre esse tema. A gente já tinha algumas decisões de tribunais inferiores, uma batalha que ainda está longe de estar resolvida, e essa decisão do STJ vem contribuir aí para o reconhecimento da questão da diversidade tão cara aos movimentos de luta pelo reconhecimento. Biroscando desse quadro que eu faço todas as semanas, falando de questões de direito, e esse conteúdo fica disponível no meu canal do YouTube, Alexandre Bahia, assim como o podcast do Birosca News, disponível em várias plataformas, inclusive Spotify. Se você gostar desse conteúdo, curta, compartilhe. Todas as semanas, pelo menos mais 2 conteúdos vêm ao ar. Essa decisão recente do CNJ, ela foi tomada no recurso especial número 2.135.967. Eu vou deixar na descrição desse episódio o número certinho. Então, uma decisão tomada pela terceira turma. E aí a gente tem a seguinte situação, que ela é bastante interessante para as discussões que eu quero fazer aqui. Uma pessoa que fez uma série de procedimentos, cirurgias, hormonização, para ela mudar o seu gênero. Então, teoricamente, ela poderia então estar pensando numa questão de transgeneridade, ela faz uma transição de gênero. No entanto, ela não se sente confortável no seu novo gênero, entre aspas, assim como ela não se sentia confortável com o seu gênero antigo. E aqui a gente tem uma questão interessante, essa questão da necessidade, entre aspas, da pessoa submeter a cirurgias e a hormônios para ela poder ser adequada, para ela poder se adequar a um gênero, que é uma discussão bem interessante que é levada a fundo aí por autores como Paul Preciado, quando ele fala em questões como o que ele chama de farmacopornografia. Existe aí toda uma indústria para que essa pessoa possa adequar o seu gênero, quando na verdade a questão da diversidade e a questão de gênero dentro da diversidade, ela é muito mais complexa e não necessariamente ela fica dentro de padrões de gênero. Então, você vai ter pessoas que simplesmente não se reconhecem nem no gênero masculino nem no gênero feminino, como é o caso dessa pessoa nesse caso. Diante disso, dessa não adequação dela, ela então pede que seja colocado no registro dela, no registro civil dela, o gênero neutro, de tal maneira que ela não fica nem com gênero masculino e nem com gênero feminino, nem com o gênero, seja ele qual for, que ela possuía no seu nascimento, nem aquele para o qual, em princípio, ela poderia, entre aspas, estar migrando ao fazer originalmente lá atrás essas mudanças. Isso mostra, na verdade, que a vida concreta, a vida real das pessoas, ela é muito mais diversa, ela é muito mais complexa do que aquilo que o direito, a medicina, sistemas sociais de controle prevêem. O direito, particularmente, que é a minha área, ele tem uma compreensão binária das coisas e nele só cabem essas duas possibilidades, masculino e feminino. A questão é que a vida é mais complexa que isso, a vida prevê outras possibilidades que não senão essas duas, né, que estão previstas na lei e que nós atribuímos direitos e obrigações às pessoas exatamente a partir disso. O STJ, então, ao decidir favoravelmente, ele supre uma lacuna, porque o nosso sistema de normas postas abaixo da Constituição não prevê isso, não prevê a possibilidade desse trânsito, inclusive. Aliás, vale lembrar que pessoas trans só podem, no Brasil, fazer essa mudança de nome e gênero no registro de nascimento por causa de uma decisão do STF, por causa
da ADI 4275, já que o Congresso Nacional se mantém numa situação de omissão inconstitucional, enquanto ele poderia estar tratando de questões realmente relevantes como esta, que dizem respeito a direitos de personalidade, uma série de consequências que isso traz para a vida prática de centenas, milhares de pessoas. O Congresso está lá discutindo as questões, enfim, sem menor cabimento. O STJ dá mais um passo nesse sentido ao dizer que sim, é possível que a pessoa faça um registro, esteja registrada como uma pessoa não binária, tendo um gênero neutro. Eu falei da decisão do STF, da ADI 4275, tem uma questão aqui que vale a pena mencionar. Nessa ADI, o ministro Fachin, que foi o relator para o acórdão, para a decisão final, ele vai chamar a atenção de que não é o Estado, não é o direito que vai dizer para a pessoa quem ela é, qual a sua identidade. É a própria pessoa que deve ter a possibilidade, né, o direito de dizer sobre si mesma qual é a sua identidade. O papel do Estado, o papel cartorário do Estado é apenas chancelar, é apenas formalizar o desejo dessa pessoa. Isso é o ápice da ideia de autonomia privada. Isso é uma ideia profundamente conservadora, inclusive, né, liberal, antiga, que é a ideia da autonomia sobre o próprio corpo, da autonomia sobre sobre suas próprias questões. E apesar dessa decisão do STJ não gerar um precedente obrigatório, já que a emenda constitucional 105 de 2022, que cria no STJ essa possibilidade de precedentes vinculantes, apesar disso não estar ainda regulamentado, essa é uma decisão que ela tem uma força persuasiva, não vinculante, que pode ajudar aí tantas outras pessoas que estão em situação similar, batalhando nos tribunais, batalhando perante os cartórios. O que eu realmente espero é que essa seja uma decisão que ela possa influenciar juízes, tabeliães, pessoas da área do direito para divulgar essa decisão, haja vista que, muito provavelmente, o Congresso Nacional não deve tratar dessas questões. Bom, eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe e a qualquer momento eu volto falando de mais alguma questão maluca, absurda, estapafúrdia que acontece nessa birosca de país. Tchau.